A Marina que fala. É porque ela que... Boa tarde. Nós vamos começar agora uma nova reunião do Núcleo Avançado de Vascular e Endovascular. E essa reunião ela vai tratar sobre a doença carotídea. Então, eu convidei o professor Erasmo para conversar conosco, porque ele que está dentro do HC capitaneando um estudo onde todos participamos, mas ele está capitaneando, que é a participação da cirurgia vascular do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, a participação nossa nesse trial, que é o AXT2, que é um trial sobre a endarterectomia de carótida versus a angioplastia de carótida nos doentes assintomáticos. Então, como essas publicações a gente já tem várias, nós vamos comentar um pouco do que aconteceu aí, mas nós vamos focar nos doentes que saíram do trial, que assim, o que acontece fora desse trial que a gente não enxerga, né? O que a gente tem no mundo real contra o próprio trial. Então, eu queria convidar o Erasmo, que é professor da faculdade, para começar a falar. Eu vou deixar todo mundo em mudo para que o som não interfira na apresentação dele. Quem quiser fazer pergunta, pode fazer pelo chat. E, terminada a apresentação dele, a gente abre os áudios para que todo mundo possa falar. E aí eu chamo os debatedores também. Muito obrigado, Erasmo. Obrigado, André. Está ouvindo? Sim. Agradeço ao Núcleo Vascular do Sírio-Libanês, Zerati, André, Mauro, Walter. Agradeço também meus amigos debatedores, o Júlio César, Mutarelli, José Guilherme também, que eu conheço pouco, eu conheço só de nome. Mas, muito obrigado. Obrigado a todos que estão assistindo também, tenho vários amigos aí conversando. Eu vou compartilhar a minha tela. Bom, para dar crédito a essa apresentação, não foi a ideia minha fazer esse tipo de análise. A ideia começou com o professor Pedro Poeste Leão, que na enfermaria, toda vez que a gente randomizava um paciente, o professor Pedro me perguntava, esse foi randomizado? Eu falava, não. Então, você precisa saber o que está acontecendo com os outros. Também, nas nossas reuniões de terça-feira, o nosso grupo, o professor Nelson, sempre perguntava, bom, randomizamos esse paciente e esse aqui que é mais encrencado, não. Então, o que está acontecendo fora do trial? Essa é a ideia dessa apresentação aqui hoje, né? Existem poucas doenças, ou quase nenhuma, na clínica cirúrgica tão bem estudada quanto a estenose carotídea aterosclerótica na bifurcação carotídea. Inúmeros estudos foram feitos, estudos de muita qualidade, ou seja, o suprassumo da atividade científica em medicina foi aplicado à cirurgia de carótida, ou o tratamento clínico da carótida, da estenose carotídea. Inúmeros trials na época de só tratamento clínico versus endarterectomia, depois com a chegada da angioplastia, a comparação entre angioplastia e endarterectomia, inúmeros trabalhos foram feitos. O que nós participamos é o Asymptomatic Carotid Surgery Trial 2, mas existem outros, o ACT1, CREST, SPACE e assim por diante. E virão os próximos, dada ao problema da estenose carotídea aterosclerótica. É uma doença e a terapêutica está em constante evolução. Então, tem aqui no futuro novos estudos em preparação. CREST-2, European Carotid Surgical Trial 2 e o ACTRIS. O ACTRIS ele vai voltar ao que foi o ACAS, comparando terapia médica, agora a Best Medical Therapy, com a endarterectomia de carótida, deixando a angioplastia de lado. Bom, o que é o ACST2? Do que se trata, né? Então, ele vai randomizar pacientes que podem fazer os dois procedimentos do ponto de vista anatômico, clínico, em que o grupo acha que ele pode fazer os dois procedimentos, pacientes assintomáticos, para fazer ou angioplastia ou endarterectomia. Essa decisão já foi tomada, quer dizer, aquele paciente que você resolveu fazer a intervenção está nesse trial. Isso quer dizer que tem vários pacientes fora do trial
que não foram operados. Nós não escolhemos para fazer cirurgia para eles. Então, não é toda estenose assintomática carotídea que vai, ou para endarterectomia ou para angioplastia carotídea. É o maior trial do gênero no mundo feito, ele começou em 2009, nós entramos em 2015 e já tem mais ou menos 3.520 pacientes randomizados. Ia terminar por volta de junho, mas com a crise atual não vai ser possível terminar em junho. O que tem de bom nesse trial? É que os serviços podem fazer o que eles já fazem, não precisa mudar nada. Se você faz endarterectomia usando shunt, PET, continua fazendo do seu jeito. Eversão, sutura primária, você pode fazer o que você quiser. Também a angioplastia, faça do jeito que você já faz, da sua maneira rotineira. Existem 33 países participando, são mais de 100 centros. Em 2015, o Brasil era o único centro da América participando, depois veio Estados Unidos, Canadá e Argentina. Esses resultados foram obtidos agora, eu pedi para o co-investigador principal, Richard Bubulha, para me passar ontem esses dados. Então, é o que tem até agora com 3.520 pacientes. A maioria do sexo masculino, uma média de idade de 69 anos, uma prevalência importante de doença coronariana, diabetes e insuficiência renal. Tem alguns fatores de risco que perturbam a análise da estenose carotídea, que é a fibrilação atrial, em 6%, a idade acima de 75, que, se vocês forem lembrar no ACS, sempre foi uma questão de não ter benefício operar esses pacientes, tem 27% desses pacientes dentro do trial, e eles são assintomáticos dentro dos 6 meses da proposta do tratamento, mas antes eles tiveram evento, 28%. Nós vamos ver que na nossa casuística esse número bate perfeitamente. E outro dado muito importante desse trial é o tratamento, pelo menos medicamentoso. A terapia médica melhor envolve mudança de estilo de vida, fazer exercício, parar de fumar, mas aqui muita ênfase no tratamento. Nós vamos nos lembrar do assintomático cardiovascular trial 1, 40% só dos pacientes usavam estatina. Nesse estudo agora, 85% usando estatina e drogas antitrombóticas quase 100% usando. O que tem de diferença aqui no trial com esses centros do mundo, né? Pouco uso do PET, a gente usa PET bem mais do que isso no Hospital das Clínicas. Uso do shunt, mais ou menos, a gente está por volta de 20% mesmo. E anestesia local, eles usam bastante anestesia local em outros centros fora do mundo que a gente quase não usa aqui para endarterectomia de carótida, eu estou falando. Para angioplastia carotídea, você pode usar qualquer stent, qualquer sistema de proteção. E o importante do trial é que novas tecnologias, como o Road Saver, também são incorporadas. Você pode usar, até o TCARE pode ser usado nesse trial, não tem limitação. Isso dá uma credibilidade um pouquinho maior, diminui o número de casos, mas incorpora a tecnologia, que é um problema dos trials de longa duração, né? Quando eles acabam, já está totalmente desatualizado. Aqui, não, você pode usar. O filtro, o sistema de proteção, o filtro é o mais utilizado, os balões de proteção de oclusão proximal e surpreendente que nenhum sistema de proteção também é utilizado em 15%, uma casuística importante. O que tem até agora de resultado do trial que é solto para nós, para o grupo de colaboradores? Que os acidentes vasculares que causam bastante déficit ou fatais, em 30 dias, são 1% para cada braço, tanto para angioplastia quanto para endarterectomia. Se nós formos pensar em endarterectomia, é um resultado muito bom, porque a CST1 teve 1,7% de evento desse tipo, AVC maior e fatal. No CREST, a endarterectomia teve 1,4% de AVC maior e fatal, e a angioplastia 2,5%. Então, quer dizer, um resultado até agora bom. Eu não sei se vai se manter dessa maneira. Esse aqui é o nosso grupo, esse estudo só pôde ser feito graças ao apoio de toda a disciplina, professor Nelson, professor Pedro, a nossos residentes também, que sempre mostravam bastante empolgação quando um paciente assinava lá o termo, fazendo parte do maior trial do mundo de doença carotídea. Então, eu agradeço aqui a toda a cooperação desse time inteiro.
Nós temos que ter uma neurologista ou um neurologista para fazer a análise dos pacientes, não é o que a gente acha no pós-operatório, tem que ter um aval oficial, quando tem evento dá bastante trabalho reportar isso para eles, e a nossa neurologista mais ativa no grupo é a Gisela Tinoni, que faz parte do grupo de estudos. Em 2018, nós fomos o terceiro centro que mais randomizou pacientes. Ribeirão Preto, a USP Ribeirão Preto, entrou no trial em 2017. Se nós ajuntarmos aqui as duas USP, né, de Ribeirão e Campus Butantã, o Campus Dr. Arnaldo, nós vamos chegar ao segundo lugar, quase chegando ao primeiro lugar em 2018. Em 2019, caímos um pouco para o quinto lugar. Em 2020, estávamos recuperando quando chegou essa crise aí. E o que aconteceu, então? De 2015, quando entramos no trial, até 2020, nós fizemos 237 intervenções na carótida, sendo que no trial nós conseguimos randomizar 72 pacientes. Fora do trial, portanto, 165. Desses 165, tinham 92 assintomáticos não randomizados e 73 sintomáticos que, obviamente, não podem ser randomizados. Chama a atenção desse slide já que aqui é o problema da vida real versus trial. Tem mais doente não randomizado do que randomizado. Quer dizer, por que eles não foram randomizados, esses aqui? 3 não quiseram participar do estudo, apenas 3, e 2 tinham um pescoço hostil. O resto foi todos por problema anatômico do paciente. E nós vamos já discutir o que é. A anatomia que foi problemática foi isso. Calcificação intensa dos vasos, tortuosidade importante, presença de trombo no caminho de um provável catéter para fazer angioplastia e assim por diante. Bom, também precisamos saber se as populações, as randomizadas e os não randomizados, eram semelhantes, para dizer se existe alguma diferença. Então, fizemos alguns cálculos, né? Então, a idade foi exatamente a mesma nos 3 grupos. Aqui o que importa é randomizado assintomático versus não randomizado assintomático. Mas eu coloquei os sintomáticos só por curiosidade, né? Então, a idade é muito semelhante. O sexo feminino, a presença de mulheres, um pouquinho maior nos randomizados, nos não randomizados assintomáticos, mas sem muita diferença importante. Do ponto de vista de sintoma antes dos 6 meses, é exatamente igual. Aqui, 100%, porque eles eram sintomáticos, mas exatamente igual. Quer dizer, a pior coisa que tem um paciente com estenose carotídea é ter um AVC. Os 2 grupos já tinham tido um AVC antes de 6 meses, certo? E oclusão carotídea também, que é um fator que impacta bastante na decisão de fazer isso ou fazer aquilo, e já é um marcador de doença importante para o paciente, eles estavam muito semelhantes nos 2 grupos. Então, por aqui a gente vê uma semelhança bastante importante. Quanto aos fatores de risco, insuficiência coronariana bastante semelhante entre os grupos, hipertensão muito importante na nossa casuística, diabetes semelhante também, tabagismo foi um pouco maior no grupo de pacientes assintomáticos não randomizados. Talvez essa extrema calcificação, presença de trombo, seja explicado por uma atividade tabágica importante. Esse foi o principal fator de diferença entre os fatores de complicação clínica. Alguns exames, função renal semelhante, hemoglobina glicada semelhante, o HDL, triglicérides, não tem tanta influência da estatina, que muitos dos pacientes, 95% tomam estatina, também totalmente semelhante entre os 3 grupos. E de atividade inflamatória, PCR, fibrinogênio, ácido úrico, também semelhantes. Quer dizer, do ponto de vista clínico, fator de risco, fatores inflamatórios, as populações eram semelhantes. E o que aconteceu, então? Os pacientes randomizados no trial, é óbvio, se eles são randomizados, tem um equilíbrio, né? Entre endarterectomia carotídea, randomizado para o trial, 54%. Angioplastia carotídea, 46%. E aqui já tem um impacto importante nos pacientes não randomizados, né? Assintomáticos. A extensa maioria foi para endarterectomia carotídea, o que compromete muito uma comparação. Poucos foram para angioplastia, somente 13%.
E sintomático, isso piorou ainda mais, né? 92% foram para endarterectomia, somente 8% foi para angioplastia. Bom, e de evento? Eu não coloquei porcentagem porque a casuística é pequena. Fazer comparações com casuística pequena e com coisas diferentes causa muito distúrbio, então não coloquei em porcentagem. Vamos começar aqui pelos pacientes randomizados que pertenceram ao trial, aqueles 72 pacientes randomizados. Se o desfecho for AVC maior, aquele que sequela bastante, e óbito, a angioplastia teve 2 e a endarterectomia não teve nenhum. Se a gente colocar AVC maior, óbito e infarto do miocárdio, a angioplastia teve 3, nenhum e 1 na endarterectomia. Qualquer AVC, qualquer um, maior, menor, 4 para angioplastia, 2 para endarterectomia. Infarto do miocárdio, 1 para cada um. Nenhum óbito nesse grupo de paciente randomizado para o trial. Nos pacientes não randomizados assintomáticos, então tem uma seleção de procedimento muito importante. Não teve nada na angioplastia, só que só tem 12 angioplastias de carótida. Mas nenhum desses desfechos foi atingido. Ótimo, né? Tem uma interpretação para isso. Sendo que na endarterectomia, sim, começamos a ter problema com a endarterectomia. AVC maior, óbito 2. AVC maior, óbito, infarto 6. AVC, qualquer tipo, 3. Infarto agudo do miocárdio, 4. E óbito, 1 óbito. Indo para o sintomático, só como curiosidade, que não é o escopo aqui, a maior parte em endarterectomia não aconteceu nada na angioplastia e para a endarterectomia aconteceram os problemas. A interpretação imediata desse quadro, uma interpretação minha, mas eu acho que pode ter várias, é que nesse paciente aqui nós escolhemos muito bem quem foi fazer a angioplastia, como aqui também. Foi escolhido bem o paciente, porque ele não era randomizado. Então, fomos uma escolha, ótimo, vamos fazer isso. E aqui foram doentes piores, mas, na minha interpretação, nós devemos, talvez, ter selecionado alguns desses pacientes para um tratamento clínico, sem submetê-los à endarterectomia, já que eles tiveram tanto evento. Por exemplo, 4 infartos do miocárdio aí, né? É importante, quer dizer, nós operamos pacientes mais graves. Mesma coisa aqui no sintomático, mas isso fica muito claro no assintomático não randomizado. Para tentar explicar isso, essa aqui é uma curva dos casos operados na cirurgia vascular, não desde 2015, desde 2004. Uma curva explicando o que aconteceu com a nossa evolução na cirurgia carotídea ao longo do tempo, até 2019. Então, o vermelho aqui é a angioplastia carotídea. Quando chegou a angioplastia carotídea, nós nos empolgamos com a angioplastia carotídea, aumentou a frequência das angioplastias carotídeas. E a endarterectomia, que é o azul, diminuiu, baixou o patamar. Era um pouco maior, baixou o patamar. Aí foram acontecendo os problemas, fomos aprendendo com a técnica. Aqui tem nossa curva de aprendizado, é óbvio, é um hospital universitário. Fomos aprendendo com a indicação e aí foi reduzindo o número de angioplastias, reduzindo. Ao passo que o número de endarterectomias foi aumentando até os dias de hoje. Quando se fala de evento, tem um espelho das curvas, de 2004 até 2020. Com o advento da angioplastia, todo mundo se interessou em fazer angioplastia, começamos a ter muito evento. O vermelho é AVC maior, o amarelo é AVC menor, o verde é IAM e o azul é óbito. Então, começamos a ter muito problema, reduziu o número de angioplastias, reduziu o número de complicações, e aí foi se estabelecendo um critério melhor para fazer a angioplastia carotídea. Então, isso aqui é os eventos associados à angioplastia, CAS. E quando é endarterectomia? Exatamente ao contrário. Tinha poucos eventos na endarterectomia carotídea, e aí, quando começou a fazer mais, aqueles pacientes piores migraram, nós não esquecemos de como fazer endarterectomia, desaprendeu a fazer endarterectomia? Não. Eu acho que começou a se operar melhor, começou a ter problemas aqui na endarterectomia. Essa é a minha interpretação. E, além do mais, uma interpretação ao espelho
esses resultados incomodam do ponto de vista de resultado? Incomodam, nos incomodam, né? A gente gostaria de ter resultados muito melhores do que esse. Então, para fazer uma interpretação maior disso, eu fui comparar toda essa nossa casuística de 2004 a 2019, portanto, incluindo o trial e fora do trial, incluindo até um tempo antes do trial, dos 868 procedimentos feitos de 2004 a 2019. 370 angioplastias, 498 endarterectomias de carótida. Deixa eu tirar minha cara daqui. Pronto. O que acontece aqui? Endarterectomia primeiro. 498 endarterectomias, sintomáticos nessa coluna, assintomáticos nessa. Quando a gente vai ver AVC e óbito, tivemos uma casuística de AVC e óbito, uma incidência, de prevalência de AVC e óbito importante, tanto no assintomático quanto no sintomático. Se vocês lembrarem do ACAS, se dizia que no ACAS de doença assintomática, se você tivesse mais de 3% de evento, você não podia operar carótida, quando só existia endarterectomia. E no NASCET, você não podia operar carótida se você tivesse mais de 6%. Quer dizer, nós batemos na trave aí com esse desfecho, né? Quando você coloca o desfecho de AVC maior, aqueles que sequelam mais, é óbvio, cai a prevalência nos dois grupos, né? Quando você coloca mais um evento, AVC todos e IAM, aumenta muito a casuística de evento, tanto no assintomático quanto no sintomático. Só IAM não teve um grande número de casos, foi semelhante nos dois grupos, sintomático e assintomático. E aí, o que eu fiz? Uma comparação com 3 trials baseado no estudo desse Carotid Stent Trialistas Collaborator. Eles juntaram tudo isso e fizeram uma casuística só de sintomático, AVC e óbito, 5,9% versus o nosso, que é 6,6%. Quer dizer, nós não estamos tão longe. Isso aqui é trial, isso aqui é vida real. Quer dizer, nossa casuística não é tão dispare assim, né? Sabe que no trial os doentes são mais protegidos, tal, né? No CREST, que é doença sintomática e assintomática, no sintomático foi 5,4% versus o nosso. Não é uma discrepância muito importante. E, do ponto de vista de óbito via AVC e IAM, nós ficamos também mais elevados. Mas não foi 10%, foi 5,3% contra 3%. O CREST foi o melhor desses estudos. O melhor dos trials foi o CREST. Em especial, quando a gente fala de angioplastia. Bom, na angioplastia, na nossa casuística, aí, 370 pacientes, sintomática, assintomática. No AVC e óbito, um número bastante importante, que nos incomodou muito do ponto de vista de desfecho, tanto no assintomático quanto no sintomático, AVC e óbito. Quando vai para AVC maior, diminui, porque eu estreitei o desfecho. Depois, quando eu aumento, piora ainda mais o desfecho, porque eu coloquei mais eventos. Só tirar os quadros da minha frente, para poder entender. E aqui? Esse quadro está me incomodando um pouco aqui. Pronto, saiu. Agora, IAM, mais ou menos um mesmo número no grupo de sintomático com assintomático. E comparando com os trialistas, que fizeram em 3 trials, nosso número de 11,2% de AVC e óbito é ruim? Sim, mas no trial teve 12% nas angioplastias. Quer dizer, aqui trial, aqui vida real, aqui um hospital universitário público num país pobre, aqui esses trials envolveram países com um sistema médico melhor, tá? Quer dizer, o resultado não é tão desesperador, precisa melhorar muito, como melhorou com o CREST. Em angioplastia, no CREST, foi muito impactante a melhora da angioplastia, olha, 6,7% contra 11,2%, é quase a metade. Por quê? Porque o CREST, todos os intervencionistas ou cirurgiões que faziam as angioplastias tinham que fazer com o mesmo material, com o mesmo dispositivo de proteção, o mesmo stent e todos os catéteres iguais, e teve a lead phase, que é o seguinte, você tinha que ter um treinamento com esse material antes. Por isso que eles tiveram um resultado tão bom com o CREST, por isso que eu falo que, em especial na angioplastia, o CREST foi um dos melhores trials feitos. Então, a nossa comparação que tem que ser feita é essa,
precisa melhorar, precisa, mas a literatura internacional não nos desabona dessa maneira. Com o CREST chegando, a gente precisa obter essa melhora que o CREST conseguiu. E olha, do ponto de vista de M, que a endarterectomia dá mais infarto do que a angioplastia, nessa casuística de 2004, 2009, não achamos isso. Quando a gente estreita 2015 a 2005, sim, a endarterectomia teve mais. Por quê? Eu acho que nesse período, 2015 a 2020, o diagnóstico ficou mais apurado, aquele tal do infarte baseado em marcadores de isquemia miocárdica, que lá para trás não tinham. Então, a gente achou mais infarto por causa desses marcadores de miocárdio. Então, muito obrigado, era isso que eu tinha para falar. Parabéns, Erasmo. Acho que isso mostra algumas coisas para a gente. Primeiro, a aula foi excepcional e acho que é um gancho que precisava ter sido olhado mesmo, isso que está fora dos trials, né, e mostrar a experiência real, no mundo real, num serviço que não tem as condições ideais, tem um staff e os residentes absolutamente envolvidos em conseguir os melhores resultados possíveis e colaborar, mas a gente não tem um ambiente ideal. Então, esse é o resultado do mundo real, como você mesmo disse, é um hospital público, num hospital de ensino, com algumas, num país pobre, com limitações, às vezes, até de material. Então, a gente só pode ficar orgulhoso, né? Não posso parabenizar porque eu estou fazendo parte, mas a gente só pode ficar orgulhoso de ter essa experiência e dar os parabéns para você por ter conduzido a gente no caminho desse trial. E a outra coisa que chama a atenção é a gente mostrar que a gente tem um potencial para participar desses trials maiores, né? Nós temos volume de trabalho que pode gerar resultados nisso, então isso me deixa bastante orgulhoso e eu queria te parabenizar. Eu vou abrir para os debates, eu fiquei pensando quem dos debatedores eu ia convidar primeiro, mas eu vou chamar o Zé Guilherme, que eu sei que é um entusiasta da angioplastia, e a gente tem algumas limitações de indicação para angioplastia. Geralmente, quando o doente saía do trial, ele não era randomizado, eram por questões anatômicas, né? Tanto que a maioria acabou na endarterectomia, né? Dos não randomizados, não acabou em stent. Então, talvez aqueles que se fez questão de stent, como você mesmo disse, teve baixos resultados, baixa complicação nos doentes da angioplastia não randomizados, foi porque a gente selecionou muito bem, né? Eram doentes precisos para isso. Mas eu quero ouvir a opinião do Zé Guilherme. Bom dia, boa tarde a todos. Obrigado aí pelo convite. Excelente aula, Erasmo. Muito legal. Você deu uma boa analisada nas coisas. E, assim, como você sabe, eu sou realmente um entusiasta da angioplastia. Nós estamos hoje com mais de 2.000 angioplastias feitas. E eu publiquei meus trabalhos inicial com 1.380 e com um negócio que é óbvio no que o Erasmo falou e que tem a ver com esse resultado do CREST, que é a melhora enorme de resultados para a angioplastia, e que foi o que a gente acompanhou aqui no início. Eu até ia perguntar isso para o Erasmo, porque o resultado do CST que você mostrou agora também, ele fala em 1% de complicações durante os dois braços, nos dois braços, até 30 dias, né? Eu, na verdade, tinha recuperado a última informação da CST, que tinha sido 2013, que está publicada, e que falava em 1% para os dois lados, mas no desfecho não nos 30 dias,
durante o procedimento, durante os primeiros dias, as primeiras 24 horas, que é um resultado que está abaixo de qualquer trial que foi feito no CRASH, inclusive, etc. Então, eu gostaria de tentar entender por que isso está acontecendo no ACST. De um modo geral, nesse trabalho que eu publiquei, que hoje em dia que misturava sintomáticos e assintomáticos, nós tivemos 2,9% de complicações em 30 dias, de AVC grave e infarto miocárdio. Desses aí, 0,9% foram infarto miocárdio e o restante foi AVC. Então, assim, que eu já considerava um resultado muito bom, e que a gente evoluiu junto com os materiais para isso. Então, assim, a mim me surpreende, inclusive, pelo fato de que tem quase 15% dos pacientes dos centros no ACST que não usa filtro, né? A questão da antiagregação plaquetária, que para nós é algo fundamental na angioplastia, especialmente pela oclusão aguda, também não é uma norma, né, específica deles, e vocês também devem ter sentido isso, depois o Mutarelli pode falar um pouco, mas os nossos resultados mudaram drasticamente com o uso dos novos antiagregantes em termos de oclusão aguda de stent. Então, assim, em relação ao trial, me surpreendeu isso, o baixo número de complicações para os dois braços, né? Não é essa a minha experiência. E a gente hoje, em assintomáticos, estamos chegando em 1,1% de complicações imediatas, ou seja, no infarto e AVC AVC major, né? Então, é isso, quer dizer, os comentários, novamente, parabenizar aí pela apresentação, foi muito, muito clara. E há umas coisas que depois eu poderia comentar que eu vim acumulando no trabalho aí de angioplastia ao longo dos anos, com o que exatamente deu certo. Alguns trabalhos que a gente fez, por exemplo, fiquei surpreendido de não ser exigido ressonância pré-operatória para esses pacientes. O estado do encéfalo é absolutamente necessário para você, inclusive, pensar sobre qual vai ser o resultado. Alguns comentários eu poderia fazer também de que a gente está fazendo... eu fiz muita angioplastia em assintomático no início da minha carreira, nesses 1.000 e poucos que eu publiquei inicialmente, e hoje em dia o número de assintomáticos que a gente faz é muito pequeno, em função do bom resultado do tratamento clínico, né? Então, temos tido um número bem menor, e também porque, dependendo do lugar onde você está, a endarterectomia tem um resultado muito bom e comparativamente semelhante. Então, era isso. Acho que tinha aqui
anotar algumas coisas. Depois, se vocês quiserem, eu posso, do ponto de vista técnico, talvez dizer o que eu acho que evolutivamente eu aprendi nesses anos, e não só aprendi do ponto de vista de prático, mas comprovadamente, por exemplo, utilizando ressonância com estudo de difusão após a angioplastia, no sentido de tentar balizar o que é melhor na técnica para você obter menos embolias durante o seu procedimento em relação ao aspecto técnico. É isso aí, em seguida. Eu posso responder, André? Pode, eu vou só realmente perguntar já direto, né? Responda. Parabéns, José Guilherme. 2,9% é de evento neurológico e associado a evento cardíaco é ótimo. Esse 1% nos dois braços, a gente precisa ter muita cautela, eu acho. Muita cautela. Eles não fornecem para a gente mais nada do que além disso, né? Isso deve estar num comitê e isso está trancado a 7 chaves. Esse resultado vem se repetindo. Quando eu pedi para o Richard agora, que é o segundo na hierarquia do trial, eu queria que ele mandasse informação. Eles não mandam. Então, a gente precisa ter cautela. Como sempre ter cautela com os trials e nunca ler abstract dos trials. Ler tudo que tem para frente, né? Ressonância magnética, existe um trabalho paralelo sendo feito em alguns centros com ressonância magnética antes e após, para estudar encéfalo também. Então, é isso. Parabéns pelo teu resultado também. Erasmo, aproveitando o gancho que eu ia perguntar aquela hora, achei que talvez você falasse sobre isso. Na nossa randomização, esses doentes têm o que feito antes e depois do procedimento? Bom, antes do procedimento, eles fazem uma análise. Você quer saber de análise clínica, neurológica? A tomografia Doppler, o que sim. Quais são você precisa para randomizar e o que a gente precisa para dar o segmento? Como é que isso certo. Acrescentando, se vocês fizeram também avaliação cardíaca e geral para incluir essas pessoas. Sim, o André Mutarelli é tudo de rotina. A única coisa que tem diferente é uma randomização se o paciente aceita e o grupo, na reunião de terça-feira, o grupo, não sou eu que randomiza, o grupo vê o caso, analisa as imagens. Geralmente o paciente tem que ter uma ressonância extracraniana, de arco e vasos extracranianos, ou uma tomografia. No nosso serviço é muito mais comum a tomografia. Ele tem que ter para ver o quê? Arco, carótidas comuns, vertebrais e sistema carotídeo extracraniano. Precisa ter isso. Sem isso, não vai para frente. Então, aí nós passamos a clínica do paciente na nossa reunião de terça-feira e analisamos. Sim, esse paciente, às vezes tem alguma discordância e, assim, o consenso do grupo decide se vai fazer isso ou se vai fazer aquilo. Então, é sempre baseado no consenso. Então, é muito rotina, né, André? Ultrassom no ambulatório, se tem tomografia, a gente coloca, chega na enfermaria, nós randomizamos na enfermaria esse paciente, conversamos com ele na enfermaria, baseado nessa coisa. Sempre tem avaliação clínica, a cardio chega para a gente falar, olha, o paciente é de altíssimo risco, não faz nada, vai embora para casa. Se a gente acha que o paciente é extremamente para os dois procedimentos, ele vai embora para casa. Por isso que eu falei, nós não operamos nem fazemos angioplastia em todos os pacientes assintomáticos, só em alguns, né? Bom, tem algumas perguntas que são direcionadas, eu vou deixar para o fim. Queria agradecer o Zé Guilherme, eu sei que além de um entusiasta, ele tem resultados excepcionais. A gente sabe que isso é difícil de alcançar, precisa de um treinamento, ainda que se propague a ideia de que o treinamento para fazer angioplastia é mais curto ou mais simples do que é para fazer endarterectomia. Mas para complementar, eu queria convidar o Júlio
o Júlio César para comentar o que ele viu, porque ele também é uma pessoa que tem resultados excepcionais nas cirurgias dele, que representam o melhor que a gente tem na endarterectomia, que é o que a gente tem que buscar. Então, eu queria ouvir a opinião dele sobre isso. Precisa habilitar o microfone. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite, André. Carótida, eu sempre disse ao André, e para quem trabalha comigo, eu prefiro operar 2 toracoabdominais do que meia carótida. Exatamente pelo potencial, ainda que pequeno, de complicações, mas que são, em geral, muito dramáticas quando se trata de um AVC. Nos últimos 20 anos, 19, na verdade, eu operei 472, realizei 472 procedimentos, 2001 a fim de 2019. Números bem mais modestos do que o Zé Guilherme. Mas contando tudo, na minha vida toda, talvez o dobro disso aí deve compor a nossa casuística global. É claro que todos nós já sabemos, inclusive pelo que foi exposto pelo Erasmo, o que diz a literatura em termos de comparação de um método e outro. Pessoalmente, é claro, eu sou da opinião que se faz aquilo que você está mais acostumado e reunião maior experiência. De fato, no último levantamento feito pelo Augusto, nesses últimos 20 anos, a ocorrência de AVC no nosso grupo foi de 2,3%. Portanto, é um índice também bastante aceitável. Entretanto, se nós vamos comparar até 2000 os anos anteriores, né, e, portanto, mais de 200 doentes, certamente esse índice é o dobro ou até mais. Vindo de encontro àquilo que o Zé Guilherme falou e o próprio Erasmo também mencionou, que com o tempo essa curva de aprendizado faz parte de qualquer experiência, para qualquer cirurgião, e com o tempo a gente vai melhorando. Quanto mais você repete um procedimento, mais fácil acaba ficando. Hoje em dia, por exemplo, nós temos aqui as diferentes formas de abordagem, do ponto de vista técnico, mas desde 1989 nós fazemos bloqueio locorregional em pelo menos 87% dos pacientes, apenas 13% vão para a anestesia geral por diversos motivos. Sendo que, tecnicamente, utilizamos tudo quanto já existe, do ponto de vista de reconstrução da carótida. Reversão em outros tempos, remendo, e hoje em dia muita sutura primária, o que facilita muito o tempo de pensamento e até o procedimento como um todo. Uma das coisas que também nos preocupa sempre na cirurgia da endarterectomia, claro, além de um evento isquêmico maior, são as lesões dos nervos periféricos, particularmente o recorrente e o mandibular do facial. Em geral, são transitórios esses distúrbios. Aliás, o André já acompanhou alguns dos meus pacientes, e foi assim que eu aprendi que existe uma cirurgia, hoje em dia, eu gostaria que você comentasse depois, André, para tirar o efeito mais
um dos mais desagradáveis, que é a rouquidão, né? Quando há lesão ou do vago ou do recorrente. Um paciente meu realizou essa cirurgia e como que milagrosamente recuperou a voz. Mas a maioria, no entanto, recupera só ou com fono ou com o próprio tempo, né? Acaba recuperando. Todas as lesões dos nervos periféricos que se relacionam com essa cirurgia, né? O recorrente, o mandibular do facial, o hipoglosso, que também pode ter uma alteração transitória, e tudo isso não existe na angioplastia. Portanto, eu acho que, em certa medida, se equiparam os resultados, sem contar essas pequenas diferenças que já foram mencionadas. Mas tem um aspecto que eu gostaria de colocar aqui, diz respeito às lesões assintomáticas. Eu acho que a imaginologia deve, para nós, para todos os que lidamos com as placas carotídeas, uma informação que, em futuro próximo, certamente nós não vamos ter que lidar mais da forma escura como a gente lida hoje em dia. Qual é uma placa assintomática que é vulnerável, que é instável, que tem um componente inflamatório maior ou menor, que está para ter uma hemorragia intraplaca, que nós sabemos que pode ser um momento determinante no aparecimento de sintomas. E nós sabemos que, muito mais fora do que aqui, a ressonância, o PET scan e outros métodos que eu sequer conheço, como a luminescência, ou aqui é citado também a fluorescência, uma tomografia especial que é capaz de dissecar praticamente a carótida e mostrar para nós o componente inflamatório, o componente de hemorragia, o componente de trombose intraplaca, enfim, para que a gente possa ter um diagnóstico mais preciso e saber qual que efetivamente é uma placa que, mesmo sendo assintomática, deve ser intervida. Esta informação ainda falta para nós de forma mais categórica, e não estou mencionando nem o ultrassom, que, embora o ultrassom, muitas vezes, o ultrassonografista diz placa vulnerável. Mas por que ela é vulnerável? É porque ela tem trombos? É porque ela tem úlceras? É claro que essas têm, mas eu gostaria de saber um pouco melhor a intimidade dessa placa, de tal maneira que eu possa traçar um futuro um pouco mais objetivo para o paciente e que me dê suporte também para eu poder intervir uma placa acima de 70%, 70%, 80% e até 90%. Alguém já mencionou, o próprio Erasmo mencionou que há uma tendência para pacientes idosos que tenham esse tipo de lesão, né, em que praticamente só a estenose é que conta para a gente poder agir ou não, e que muitas vezes se opta por um acompanhamento clínico. Mas é aí que eu estou me pautando, nesse tipo de pacientes em que você não tem um diagnóstico definitivo. É apenas presuntivo. E a imagem tem que nos fornecer esse tipo de informação. É como que uma dissecção imaginológica da placa, principalmente a assintomática.
Porque uma placa assintomática, se você tem uma imagem que você encontra lesões, ainda que sem manifestação clínica, mas que você já pode supor que teve algum quadro de embolização, você já tem um suporte para correlacionar com uma placa ulcerada ou não, e isso te dá uma maior suporte para indicar uma endarterectomia. Era isso que eu tinha para comentar. Obrigado, Júlio. A gente ouviu duas pessoas que fazem procedimento, né, vamos chamar do padrão ouro que a gente tem para o tratamento da doença carotídea, direcionado para a parte de radiologia intervencionista, o Júlio, que faz mais endarterectomia e tem uma experiência também excepcional. E nós somos entusiastas de fazer isso, porque realmente a gente acha que esse é o melhor tratamento e que a gente vai diminuir a chance de problemas. Claro que faltam informações, como o Zé Guilherme se propôs a passar alguns detalhes técnicos. Eu tenho certeza que o Júlio tem, além da anestesia loco-regional, também os seus detalhes técnicos, que tenho certeza ele vai compartilhar com a gente a qualquer momento. Mas faltam dados, né? Quer dizer, Doppler transcraniano, tem algumas coisas que a gente usa pouco, eu usei recentemente, intraoperatório Doppler transcraniano, aspecto de placa. Quer dizer, são informações que ainda não têm um consenso, mas que vão trazer, eu tenho certeza, vão trazer dados importantes para a nossa decisão, para municiar a nossa decisão. Não foi à toa, eu deixei o Mutarelli para comentar no final, porque ele é o que vai, no fim, moderar se ele acha que realmente tem que intervir. O doente muitas vezes vai bater no neurologista primeiro, ou no cardio, mas ele vai dizer eu acho que merece ou que não merece. Ele tem essa visão de juiz, né, do que a gente tem de resultado num método ou no outro, então, ou no tratamento clínico, que é o que às vezes falta para a gente. Então eu queria ouvir a opinião dele. Com relação às perguntas que elas estão aparecendo aqui no chat, se cada um quiser responder diretamente depois, eu acho que pode, e depois a gente abre o microfone para quem quiser falar, mas vamos aguardar um Mutarelli, então. Obrigado, Júlio. Bom, eu acho que, pelo André. adiantado da hora, eu acho que ir até as 2 horas, temos só 4 minutos. Se você puder me permitir mostrar uns slides, E aí vai. Nesse slide aqui, tratamento clínico é o em vermelho, e como vocês podem ver, a maioria dos médicos prefere o tratamento clínico do que ou stent ou endarterectomia nos dias de hoje. Por quê? Porque, na verdade, voltando um pouquinho lá no NACET e no ACAS, que foram os primeiros trabalhos bem feitos a respeito de escolher o que fazer com essas estenoses, que cada um fazia o que queria. Naquela ocasião, o tratamento clínico se mostrou muito inferior à endarterectomia. Então, se partiu de uma base que com estenoses de maior que 70% ou maior que 60%, o ideal seria fazer uma endarterectomia só para mostrar o início. Porém, se naquela época o risco de uma complicação maior era em torno de 12%, hoje é menor do que 1% o tratamento clínico. E, portanto, até aproveitando a colocação do Júlio César, eu acho que a esmagadora maioria das placas assintomáticas deveriam ser tratadas agressivamente do ponto de vista médico. Baixar o colesterol, a pressão arterial, atividade física, parar de fumar, cuidar do diabetes. Isso tem se mostrado muito, muito eficiente. Com números que, entendo eu, melhores até do que o stent ou do que a endarterectomia. Entretanto, que foi a colocação que o Júlio colocou, eu acho que é importante, tem algumas placas assintomáticas
que elas não são boazinhas e que elas deveriam ter uma intervenção ou endarterectomia ou stent, porque elas são de risco. E aqui eu resumi aqui, ó, nesse slide, aqui, ó. Quando você vai avaliar o paciente assintomático, se o Doppler transcraniano ou ultrassom de carótida detectou ou não êmbolo, progressão da severidade da estenose da carótida assintomática, características da placa, ulceração, estrutura da placa, hemorragia, composição da placa, volume da placa, reserva vascular ou Doppler transcraniano, infarto embólico silente ipsilateral ao maneiro imagem. Então, esses são sinais, eu vou mostrar alguns gráficos só para ilustrar, são sinais de que essa placa não é boazinha, que não tem que ficar quieto. Se a placa não tiver essas características que eu disse até agora, a pessoa não devia mexer em tendão. Então, aí vai. Se detectou-se microêmbolo, é significativamente maior a capacidade do indivíduo ter um acidente vascular cerebral do que os que não têm, tanto do Doppler transcraniano quanto do ultrassom de carótidas. Se a placa é ulcerada ou não. Se a placa é ulcerada, quase que triplica a incidência de um acidente vascular cerebral em relação a uma placa que não é ulcerada. E aqui eles usam um número que aqui está escrito, que eu podia dizer, é 3 ou mais úlceras na placa, contra 2 ou mais. O tamanho da estenose, né? Quer dizer, é diferente você ter um paciente com 60% de obstrução e um de 99%. Se na neuroimagem aparece ou não algum infarto, um infarto silente, né? Então, um que já tem um infarto anterior deveria ser abordado porque esse paciente é um paciente de risco. Então, esses aqui são os exemplos que eu queria dar em relação ao que o Júlio César falou, mas eu tinha umas perguntas para fazer também, porque, obviamente, com a curva de aprendizado, imagino eu que esses randomizados, Erasmo, eles devem ter sido operados por sêniors, não por residentes. Imagino eu que esses que entraram na randomização, porque, de fato, o número de complicação é um pouco acima do aceitável pelos vários guias, né? As vários guias dizem que o risco da cirurgia devia ter, no máximo, 3%, né? E quando a gente vê números como 6,6% e assim por diante, chega a preocupar no sentido do número que eu falei de menos de 1% de complicação em paciente com tratamento clínico, né? Então, primeiro isso. E segundo, eu já tive uma vez uma discussão com o Zé Guilherme, do ponto de vista da coisa da idade, né? Está claro nos vários trabalhos que pacientes com mais de 70 anos vão melhor com endarterectomia do que com stent por conta de complicações em geral, e especialmente com infarto de miocárdio e morte, né? E ainda assim, no trabalho, você mostrou que estão sendo randomizados pacientes com mais de 75 anos. Então, as duas coisas se é um sênior que opera e o questionamento de randomizar pacientes com mais de 75 anos. Obrigado. Doutor Aurélio, assim, esse 6,6% da nossa casuística é de sintomático. Sintomático, o NASCET disse que 6% está bom. Não está bom, mas era o que o NASCET lá na década de 80 falava isso. Quanto ao tratamento clínico, também nós achamos que o tratamento clínico ficou estupendo. O tratamento clínico no ACAS, NASCET, ACST1, era muito ruim. Tinha gente que tomava 1,5 gramas de aspirina, não tinha estatina.
E toda essa ideia de saúde de hoje em dia, né? Parar de fumar, andar, ter uma dieta boa, tomar estatina. Então, o tratamento clínico não existia lá, agora existe. Agora, vários trabalhos clínicos de estenose carotídea, eles misturam algumas coisas, assim. O OX-VASC, feito pelo Peter Rothwell, que você deve conhecer, o Papa da tratamento clínico da doença carotídea. Ele fala que a porcentagem de AVC e óbito anual do tratamento clínico da estenose carotídea é de 0,5%, não é nem de 1 que você falou, meio. Só que você vai ler o trabalho em linha detalhadamente, é com estenoses a partir de 50%. Nós não operamos pacientes assintomáticos com estenose de 50%. Nós operamos acima de 70%, nem é o que o Acas falava, que era 60%, acima de 70%. Quanto aos exames, nós temos no HC um trabalho com a radiologia que faz ressonância em todos os pacientes, Vessel Wall, para morfologia de placa. E a doutora Germana está comparando a densidade da placa pela tomografia, com o músculo externo cleidomastoideu, e o Vessel Wall ressonância. E a gente faz a histologia da placa. A concordância nos sintomáticos é absurda, assim. Nos assintomáticos, nós não conseguimos isso ainda. E quantas a placa de ateroma é um negócio vivo. Hoje ela está assim, amanhã ela vai estar assado. Quantas ressonâncias você fez um exame hoje do paciente? Ele tem uma placa lisinha, ótima, 70%. Quantos exames você vai fazer nele para detectar a irregularidade da placa? Mais uma ressonância dali quanto tempo? O Richard Cambria, da Harvard, falou que os Estados Unidos não têm dinheiro para fazer segmentos dos pacientes com ressonância magnética. Ultrassom é ótimo. Só que se eu fosse operar todos os pacientes com placa instável, baseada no ultrassom, não tinha vaga na vascular. Né? Então, eu acho que tem algumas... A gente está tentando chegar em algumas coisas melhores. Eu concordo com o Júlio. O paciente assintomático precisava de um exame que nos indicasse alguma coisa melhor. Mas quantas vezes nós vamos fazer esse exame? Quantas? É isso. E não é sênior. Eu sempre ajudo residente, sempre. Só que eu faço endarterectomia, não faço angioplastia. Eles não dão um passo, randomizado ou não randomizado, a gente faz sempre igual. Eles não dão um passo se eu estou do lado, não é do lado, estou em cima, em toda a cirurgia, não tem nenhuma abertura para fazer nada de diferente. Né? Começar a dissecar, não tem isso. Assessoria do começo ao fim. Nas angioplastias, o André e o Ivan podem dar mais detalhes, mas eles também são 2 bulldogs em cima deles. Né? Eu não sei se no caso dessa coisa de fazer parte do trial e de dar os números nossos para os outros, se não devia, nos randomizados, o sênior fazer o procedimento, como opinião. Deixa eu só aproveitar e ver se o Antônio Sérgio ainda estiver na sala acompanhando a gente, se ele quer falar rapidamente alguma coisa sobre o aspecto da placa, quer dizer, quanto que ele consegue, ou ele acha que o ultrassonografista, de forma geral, consegue contribuir com esse aspecto da placa. Se realmente consegue, se tem algumas coisas estándar que poderiam ser acrescentadas no laudo padrão de Doppler de carótida. Não sei se ele ainda está na sala, ele estava. Fala, Zé Guilherme, desculpa. Precisa habilitar o microfone, Antônio. Está ouvindo? Sim. Então, eu sou entusiasta da ultrassonografia. A gente tem uma escola lá no HC muito forte da ultrassonografia. Colegas que fizeram tese de doutorado baseado em ultrassonografia com contraste, que foi o Ventura, orientado pelo professor Erasmo. Mas eu vejo a ultrassonografia como um ambiente muito diverso e pouco protocolado. A capacidade da ultrassonografia de ver bem uma carótida interna em toda a sua extensão, pelo menos na extensão no território extracraniano, ela vai depender muito da anatomia do paciente, coisa que é menos suscetível à tomografia e à ressonância.
Existem alguns trabalhos de contraste para avaliar a placa, elastografia para avaliar a placa, mas do ponto de vista prático, a ultrassonografia, a meu ver, se você não tem um bom modo B, que é o preto e branco, você não vai ver nada além de boa qualidade. Então, principalmente, é uma expertise, é o equipamento adequado, é uma anatomia boa, porque senão a gente acaba perdendo muito. E a caracterização da placa, ela vai bater junto com os outros métodos, né? Uma concordância. A possível ulceração, as áreas hipericogênicas que podem ser pré-sangramento ou trombo mais fluido e por aí vai. Essa é a minha opinião, assim, rápida e direta. Obrigado, André. Obrigado a todos. Zé. Zé Guilherme, você queria falar? Não, eu queria só comentar uma questão em relação ao que o Mutarelli falou, da questão da idade. Na nossa casuística, na nossa expertise, eu já falei isso com ele sabe disso, nós não tivemos diferença com relação às idades. Até porque, no início de toda a minha prática, e os primeiros 1000 casos, eles estavam todos acima de 65 anos. A média era acima de 65 anos. Então, não havia uma ideia de que a angioplastia era uma coisa mais fácil e menos agressiva. Então, deveria fazer. Os meus resultados não batem com os do CREST de forma nenhuma. Só para ter uma ideia, Mutarelli, quais são as coisas? Uma única coisa que o AVC não colocou aí no seu dado, que eu acho que é importante para a indicação de estenose carotídea assintomática, é a oclusão contralateral. Porque esses pacientes têm, quando desenvolvem estenose, eles desenvolvem, às vezes é muito rápido, e acabam tendo AVC por questão de fluxo mesmo. A segunda questão que eu gostaria de colocar também é que nós já estamos na época das placas assintomáticas de fazer teste neuropsicológico nos pacientes, que me parece que seria algo muito interessante num trabalho, se a gente quiser fazer um trabalho conjunto, de estudar a melhora desses pacientes. Tem alguns trabalhos já mostrando isso. E por último, assim, é isso aí mesmo, quer dizer, eu não consigo entender como é que nós, fazendo tanta cirurgia, nós nunca conseguimos nos juntar para fazer um trabalho para mostrar a questão da instabilidade da placa em relação ao tratamento. Não tem. Quer dizer, correlação com a imagem. Não tem. Entendeu? Quer dizer, isso que vocês estão fazendo, que a Germana está fazendo, eu sei que ela está fazendo com vocês, é um negócio super interessante e não tem. Simplesmente não tem. O desfecho clínico em conjunto com o estudo de imagem da placa, que é perfeitamente factível, ele não tem em grandes números. Não existe. Como disse o Erasmo, o gold standard da endarterectomia é o Júlio César e do stent é o Dr. Zé Guilherme. Agora estou falando como estamos dizendo aqui, da vida real. Se puder mostrar mais um. Mostrar mais o quê? Ele quer mostrar um slide. Ele está achando que ele está falando. Agora. Mutarelli falhou. Vocês estão vendo? Vocês estão vendo esse slide aqui? Sim, sim. Então, aqui, ó, Zé Guilherme. A partir dos 70 anos, a endarterectomia é melhor que... E assim,
estatisticamente significativa. Quer dizer, eu não vou falar da pessoa do Zé Guilherme. Você sabe que nós temos uma maior confiança em você, não é isso. Mas aqui, ó, mesmo trabalho a longo prazo, mostrou que a endarterectomia, por mais que possa parecer muito semelhante um do outro, a endarterectomia, em geral, não vou dizer no particular, em geral, é superior ao stent. Só tirar a tela para a gente. A gente já está meio adiantado. Eu queria pedir para o Erasmo algumas coisas, né? Primeiro, qual é a mensagem, né? O take-home message que ele gostaria de deixar para as pessoas. Queria que ele comentasse um pouquinho só um assunto que foi pincelado por todo mundo, mas ninguém falou, e eu sei que ele tem alguns dados para dar sobre isso, que é a questão da estenose contralateral, né? Então, assim, do que eu vi, do que todo mundo comentou, achei muito importante que a gente tem que conhecer melhor a placa, e eu acho que isso está em andamento, ele falou da Germana, e a estenose contralateral, que intuitivamente todo mundo achou que era um fator de risco para mais complicações. Eu sei que o Júlio pode afirmar, eu vou pular, vou comer a fala dele, que isso não é exatamente uma realidade, porque a gente também, aprendi com ele e repito, opera com anestesia loco-regional. Então, você vê o doente com a placa contralateral durante o clampamento sem essa manifestação. Mas isso era um dos apelos da angioplastia inicialmente também, e eu sei que o Erasmo tem dados sobre isso. Então, eu ia pedir para ele comentar isso antes de a gente encerrar, e qual é o take-home message dele com relação a esses doentes que ele estudou. Eu não consegui contemplar todas as perguntas, mas vamos ouvir isso. O André, é o seguinte, dá para responder e dar uma mensagem nessa questão da oclusão carotídea. A oclusão carotídea, nós temos um trabalho aqui da Grace Simulati, uma tese de doutorado, está publicado no Annals of Vascular Surgery. O paciente com oclusão carotídea, ele é um paciente limitado do ponto de vista da vida. Do ponto de vista da vida, ele vive menos do que os outros, e porque ele teve um evento arterial definitivo, ele teve uma oclusão de carótida, né? Isso pode até ter sido assintomático, mas como paciente, isso foi mostrado nitidamente no trabalho aqui nosso, do Brasil, tá? Que ele é um paciente limitado. Mas, do ponto de vista de técnica, isso é extremamente questionável. Tem 1000 trabalhos dizendo que oclusão carotídea altera os resultados da cirurgia da endarterectomia e 1000 dizendo que não interfere em nada. Na minha opinião particular, você tem manobras, exames pré-operatórios, Doppler transcraniano, usar shunt, que você pode fazer com oclusão carotídea perfeitamente em endarterectomia. Agora, a minha mensagem para casa é o seguinte, eu acho que a pior maneira de você decidir uma abordagem numa carótida é pegando um dado, tipo assim, acima de 70 anos não pode fazer angioplastia, oclusão de carótida não pode fazer endarterectomia, insuficiência coronária grave tem que fazer angioplastia. Eu acho que você tem que decidir um conjunto de elementos que você tem, com a sua expertise. Se você achar que o indivíduo tem que fazer angioplastia e a expertise sua não é angioplastia, chame alguém. Se você achar que o indivíduo tem que fazer endarterectomia, a sua expertise não é endarterectomia, chame alguém. Eu acho que aí você vai... Ou também o tratamento clínico. A Alison Halliday, que é a investigadora principal, veio aqui no Brasil, ela assistiu uma reunião. Tinha um paciente objetivo. Nós vemos o alto para o paciente, uma estenose bilateral de carótida acima de 70%, um alto risco cardíaco, e falou, deixa esse paciente quieto. Então, o tratamento clínico também, né, Mutarelli? Então, se você tem que ter as expertises, chama um clínico, dá a sua opinião de análise de risco, e eu acho que... E outra coisa é, leiam os trabalhos de cabo a rabo, não só o abstract, que tem muita informação errada, ou mal intencionada no ápice do trabalho, mesmo publicado no New England, viu? Se alguém quer falar mais alguma coisa? Posso? Por favor. Não, é porque o Zé Guilherme tocou num assunto muito interessante, que é a lesão bilateral.
não é lesão bilateral, é oclusão total de um lado e uma lesão importante do outro, que seria uma das indicações da angioplastia. Por quê? Porque, claro, é um território mais vulnerável. Você tem a oclusão total de um lado e uma lesão importante do contralateral. Mas, na nossa experiência, e como a gente trabalha com a loco regional, se sabe que não é assim. A gente faz sempre o teste. Surpreendentemente, quem vai precisar não passa 5%, mesmo com oclusão total de um lado. Então, me parece um bom argumento falar que, tendo uma oclusão total e lesão contralateral, a angioplastia é a melhor opção. Não é mesmo, no meu ponto de vista. Então, por quê? Porque na vida real, como diz o Mutarelli, é isso que a gente vê. Pelo menos é isso que a gente vive. Né? Desculpa, Júlio, mas eu não falei isso. Eu falei que... Não, eu sei que você não falou. Eu estou aproveitando o gancho. É porque Eu falei que a revascularização em pacientes assintomáticos, essa é uma revascularização, qualquer uma, ou endarterectomia ou angioplastia, a depender do lugar onde está. Essa é a questão. E da avaliação do paciente. Como o Heraldo falou, ela é uma das razões, uma das indicações para a angioplastia ou endarterectomia, uma das duas. Tá. E ainda na lesão bilateral, outra coisa que nós aprendemos, lesões críticas, né? Nunca fazer um procedimento muito seguido do outro, ainda que o paciente esteja bem do ponto de vista neurológico, porque existem lesões dos nervos periféricos que são inaparentes, principalmente o recorrente, que eu já citei, e o próprio nervo da hipoglosso, que quando há uma lesão, ainda que seja transitória, seguramente vai levar uns 10, 15, 20 dias. A lesão unilateral não ocasiona nada. A lesão bilateral leva para traqueostomia. Então, é importante deixar isso bem claro, porque está dentro da nossa experiência. Quando há lesão bilateral, ter muita cautela na indicação da segunda endarterectomia. E, de preferência, fazer, inclusive, uma avaliação com otorrino, uma laringoscopia direta, para ver a movimentação da corda vocal. Era isso. Eu queria agradecer de novo. É um assunto que sempre vai gerar polêmica, dúvida, cada um tem uma visão, né, que o trial não vai refletir todas elas, é impossível. Mas eu queria realmente agradecer a todos que ajudaram, participaram. Lamento não ter conseguido atender todas as perguntas. A gente vai tentar deixar essa apresentação no YouTube, que nem a outra. Depois eu mando o link, mas se alguém quiser procurar NAVE HSL no YouTube, NAVE é NAVE, de Núcleo Avançado de Vascular e Endovascular, e HSL como Hospital Sírio-Libanês. Para alguém que quiser divulgar a reunião, eu vou tentar deixar ela disponível ainda hoje. Queria agradecer de novo, parabéns, Erasmo, doutor Júlio, doutor José Guilherme, doutor Mutarelli, muito obrigado, e obrigado para quem assistiu. Não sei se o Mauro, o Zerati e o Walter, que são os outros coordenadores, querem dar alguma palavra, mas a gente já está meio adiantado. Se quiserem, por favor. Só agradecer mesmo e dar parabéns para todos. Obrigado. Pessoal, obrigado. Obrigado, André. Obrigado. Obrigado. Obrigado pelo convite.